Oi, minha gente. Eu fiquei de trazer pra vocês alguns temas, né? Agora no final da minha gestação, que foi só quando eu me encontrei mesmo pra poder falar um pouco sobre várias coisas da gravidez, que eu sei que não é só eu que tem gestante aqui, tem várias gestantes que acompanham, várias pessoas que me conhecem, enfim, que gostaria de tirar dúvidas. E por essa razão eu resolvi gravar alguns vídeos pra vocês esclarecendo sobre alguns pontos. Então, gente, hoje eu vim falar sobre o plano de parto. Né? O plano de parto, ele é um documento, né, que não é um documento antigo, é um documento que é novo, certo? Que ele está sendo aceito, assim, recentemente em algumas maternidades, nem todos aceitam ainda, infelizmente, né? E esse documento, ele vai estar disposto aquilo que você quer que seja realizado durante o seu trabalho de parto. Então, é um documento fundamental que muitas maternidades levam, né, realmente ao pé da letra, tintim por tintim, tudo aquilo que você coloca. Então, hoje eu vim trazer os pontos principais, né, que devem ser discutidos antes de vocês elaborarem um plano de parto, para que ele seja um plano de parto realmente de sucesso, e não só um documento a mais aí dentro da pastinha de vocês, tá? Eu deixei aqui meu plano de parto, ó, tá todo separadinho, que é pra me falar dos principais pontos pra vocês, certo? E assim, eu construí ele ao longo dos meses da minha gravidez, só vim concluir agora no final. E aí eu vou falar primeiramente sobre uma das coisas que não pode deixar de estar presente no plano de parto. Então, gente, quando vocês forem fazer o plano de parto de vocês, é fundamental que vocês já tenham em mente quem será o acompanhante de vocês durante o trabalho de parto, certo? Pode parecer uma bobagem, pode parecer uma besteira, mas a escolha do acompanhante é uma das coisas mais importantes, né? Que a decisão mais importante que vocês têm a tomar durante a gestação de vocês. Porque, assim, durante o trabalho de parto, a gente precisa ter alguém, né, que passe segurança, que passe confiança, que esteja ali para lhe ajudar e não para atrapalhar de fato. Como a gente costuma falar, que às vezes não são acompanhantes, são atrapalhantes, né? Então, assim, escolha uma pessoa realmente que vá passar tudo isso para você: segurança, conforto, bem-estar. Só uma coisa, em relação ao acompanhante, é direito, tá, gente? É direito de todo gestante, né? Essa lei, ela é uma lei que não é a nova, já é uma lei que já é antiga, já está em vigor há muito tempo. Infelizmente, a gente ainda encontra casos em que é barrada a entrada de acompanhante. Então, assim, não permitam que isso aconteça, porque é realmente algo que é direito de toda gestante, tanto nas consultas de pré-natal como também durante o trabalho de parto. Quando forem elaborar o plano de parto de vocês, descrevam o nome completo do acompanhante ou a acompanhante de vocês e coloquem qual grau de parentesco que essa pessoa tem, né, com cada uma de vocês. Outra coisa também que é importante é deixar descrito se vai ter algum profissional acompanhando vocês. Como assim profissional? Vou estar na maternidade, não vai ter profissional me acompanhando? Sim, toda maternidade tem a equipe que vai estar de plantão acompanhando vocês, certo? Mas também vocês podem contratar alguns serviços, né, também dependendo de cada maternidade, por fora, como doula, como fisioterapeuta, como enfermeiro obstetra, certo? Então é algo também que vocês precisam deixar direcionado direitinho aqui dentro do plano de parto de vocês, para quando eles chegarem lá não se depararem, né, com nenhum problema, nem nada para adentrarem dentro da instituição que vocês vão parir, ok? Que eu optei pelo parto vaginal, parto normal, certo? Primeiramente, que vocês precisam saber a respeito desse tipo de parto, é que esse tipo de parto, ele possui 4 fases. Essas 4 fases, elas são conhecidas como período latente ou período de pródomos, a fase ativa, que é a fase que você está sentindo as contrações, o período expulsivo, que é quando o bebezinho ele vai nascer, né, já tá ali coroando para nascer, e a fase de dequitação, que é a expulsão da placenta. Então, para cada fase dessa, eu, no meu plano de parto, coloquei coisas que eu gostaria que fossem contempladas durante cada período. Como são 4 fases, eu não vou me atentar a falar tudo que eu coloquei no meu plano de parto, porque senão o vídeo vai ficar muito prolongado. Mas, por exemplo, na fase do período latente, o período latente é o período que eu estou em fase de pródomos, né? O que é pródomos? É quando eu estou sentindo aquelas contraçõezinhas de treinamento, as falsas contrações, que a barriguinha fica rígida. Eu já estou começando também a ter dilatação, mas é muito mínima, muito pequenininha a minha dilatação.
2 centímetros, 3 centímetros. Tô sentindo um pouco de desconforto ou muito desconforto, não sei, porque isso é uma coisa que é muito relativa. Então, eu descrevi algumas coisas que eu gostaria de ser contemplada dentro dessa situação. Eu vou citar só algumas aqui para ficar só como exemplo para vocês. Uma delas é em relação à alimentação. Para quem não sabe, gente, mulher em período de parto, não, obrigada, se mantém em jejum, não. Isso é coisa, ó, do passado, certo? Então, assim, uma das coisas que eu coloquei foi a liberdade para me alimentar. Até porque essa alimentação, ela vai me proporcionar energias, né, para poder conduzir aí os outros períodos dentro do meu trabalho de parto. Outra coisa que eu coloquei também, não sei se alguém já ouviu falar do termo, que é tricotomia. Tricotomia é o ato de aparar os pelos. Eu também coloquei que eu não quero, as maternidades geralmente não estão mais fazendo isso. Antigamente era uma coisa que era bem comum, né? Até porque cada mulher sabe da sua higiene pessoal, né? Então você vai da forma como você preferir. Não existe mais essa de ter que a obrigação de aparar os pelos, enfim, cada um vai do jeito que definir, que achar melhor para você. E uma outra coisa também que eu gostaria de mencionar que eu coloquei foi a monitorização dos batimentos cardíacos do meu bebê, porque isso é fundamental para a gente poder, né, ficar avaliando aí se o bebê está bradicardizando ou tá tendo taquicardia, enfim, então eu coloquei como uma coisa realmente relevante. Aí dentro dessa fase latente, a gente, lógico, que vai começar a ter a dilatação, vai começar a ter as contrações, e é durante esse processo de contrações, né, que a gente vai começar a sentir aquelas dores que muitas mulheres temem tanto, né? Então, assim, o que é que acontece? É dentro desse período também que já é utilizado dentro das maternidades os métodos de alívio de dor, que tem os métodos de alívio de dor farmacológicos e os métodos de alívio de dor não farmacológicos. Para quem não sabe, gente, métodos de alívio de dor não farmacológico foram alguns métodos que algumas maternidades implementaram para poder ajudar a mulher a se sentir mais confortável durante o processo de dilatação, durante o processo de contração uterina. A mulher ela fica muito impaciente, ela sente dor, ela sente desconforto. Então esses métodos eles vieram para tranquilizar, porque além da dor física que nós sentimos, a gente também tem muito a dor psicológica, a dor mental. E essa dor é a pior dor, que você às vezes nem tá sentindo nada, né? Mas o seu cérebro já tá lhe induzindo ali que você vai sentir. Então já é algo que bloqueia a produção hormonal no corpo da mulher e aí acaba dificultando a evolução da dilatação, né? Dentro do processo de trabalho de parto. Então, quais foram os métodos, né, para alívio de dor não farmacológico que essas maternidades, né, algumas já dispõem para vocês? É o banho de água morna, a bola suíça, que inclusive eu tenho até aqui, eu posso até mostrar. A bola suíça, a gente tem também espaldário, né, que é como se fossem umas barras que a gente pode se alongar. Tem também já o cavalinho, tem já alguns equipamentos para massagear a mulher na região da lombar, certo? Tem também a forma de caminhada, tem a dança, tem a aromaterapia. Então, tem várias formas aí de poder estar amenizando, né, aliviando a dor, sem precisar ter o contato farmacológico inicialmente. Aí, como eu coloquei bastante coisa aqui, eu vou falar pra vocês foi o que eu coloquei. Uso do chuveiro, caminhada, massagem, bolsa de água quente na lombar, que é a mesma coisa do chuveiro. Coloquei também ter liberdade para me movimentar. Não esqueçam que ninguém está restrito ao leito, tá? O que é isso? Ninguém precisa estar preso em cima de cama de hospital, não, certo? Vocês podem andar, podem ficar à vontade para caminhar, para dançar. Isso também ajuda muito na descida dos bebês por conta da movimentação do quadril. Então, foi uma coisa que eu coloquei aqui. Em relação à banheira, eu não coloquei, que eu não quero banho de imersão. Uma opção minha, é pessoal. Até porque na maternidade que eu vou não tem essa opção. Escolher a posição que eu quero ficar. Eu também quero ficar à vontade para ficar de cócoras ou de 4 apoios, em pé, enfim, do jeito que eu quiser ficar. Usar a bola suíça, que na maternidade que eu vou contempla também. Eu também acrescentei no plano de parto aromaterapia, né? Que também a gente sabe já dos benefícios dos aromas, né, durante o trabalho de parto, evolução, porque cada aroma tem uma função específica. E coloquei também escolher a minha própria música, né?
Então, assim, você pode selecionar uma playlist ou colocar no pendrive que você quer escutar, se no local que você vai não aceita pendrive, leva aquela caixinha de som, né, que a gente gosta de levar pra praia e tudo mais. Então, assim, leva ela junto quando você for pra maternidade, se a sua maternidade aceitar e tudo mais. E você coloca tudo isso, que tudo isso dá o conforto realmente durante o trabalho de parto, né, e durante essa evolução. E também beneficia muito na questão do alívio da dor. E sobre o método farmacológico, hoje em dia, algumas maternidades elas já contam com analgesia de parto. Essa analgesia é uma droga, uma medicação que ela é utilizada para aliviar o desconforto muscular. Então, assim, a contração nada mais é do que o músculo uterino ele contraindo, certo? Então, assim, o que é que acontece? Quando se faz essa analgesia, a mesma coisa quando você tá com dor de cabeça. Quando a gente tá com dor de cabeça, a gente faz o quê? Vai lá e toma analgésico. O que é que a gente faz? Primeiramente, relaxa. Então, o nosso corpo ele vai relaxar, certo? Algumas mulheres já relatam que essa analgesia, ela desacelera o trabalho de parto. Só que isso é uma coisa muito relativa, depende muito de alguns fatores. Um deles é de quando você realmente pede analgesia, né? Porque às vezes a mulher tá com 3 centímetros de dilatação, já tá com a pior dor do mundo, sentindo como se não fosse aguentar, já pede analgesia. E aí esse trabalho de parto realmente ele fica um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Não é o indicado. O ideal é que você deixe para pedir analgesia só quando você já tiver. Não tô mais aguentando, tá ruim pra mim, mas a minha dilatação já tá avançada, com 7 centímetros, 8 centímetros. Aí sim é a hora de você pedir essa analgesia, que muito possivelmente vai ser sucesso, né, na evolução e no alívio desse desconforto, no alívio dessa dor. Pronto, e a outra coisa que você precisa ter em mente quando for escolher, quando for optar pela analgesia de parto, é que você não pode esquecer que você está em trabalho de parto. Então você faz analgesia, seu corpo ele vai sentir uma sensação de relaxamento, mas você tem que se manter ativa durante o trabalho de parto, fazendo os exercícios, andando, caminhando, dançando, o que for sendo orientado pela equipe que vai estar lhe conduzindo durante esse trabalho de parto, você mantém. Porque, como eu falei, é algo que relaxa. A primeira condição da mulher é ir deitar para dormir, né? Só que aí, se eu for deitar para dormir, o que é que vai acontecer? Vai desacelerar. Ah, Jéssica, mas não tem nem como a pessoa dormir sentindo contração. Realmente é complicado. Quando você tá sentindo desconforto, você ir dormir. Mas tem gente que consegue relaxar tanto que consegue dormir, aí dorme por 1 hora, 2, e o trabalho de parto acaba aqui desacelerando. Então, sobre essa parte de analgesia, no meu plano de parto eu coloquei que eu só vou pedir se eu achar que há necessidade, né, de fazer o uso dessa analgesia. Se não, fica aí de stand-by mesmo. Pronto, então aí finaliza, né, o período da fase latente e eu entro agora na fase expulsiva. Dentro da fase expulsiva, eu coloquei alguns pontos, né, que assim, na minha opinião, todos eles são fundamentais. Aí eu vou citar para vocês aqui e dar uma breve explicação sobre cada um. Eu gostaria de não mudar de sala, isso é algo que não é feito realmente aonde eu vou ganhar meu bebê, certo? Porque geralmente quando se tá lotado a unidade hospitalar que a gente vai, eles tendem a mudar a gente de local. Isso tudo gera, né, um certo constrangimento, enfim, dá aquele bloqueio e acaba que dificultando aí a evolução do trabalho de parto propriamente dito. Não quero ficar com perneiras. Perneiras é aqueles instrumentos que colocam do lado da cama ginecológica para a mulher ficar naquela posição ginecológica, né? Que é super desconfortável. Primeiro que eu nem quero ficar deitada, então já coloquei esse descrito aqui. Em relação também a fazer força durante a contração, né? Eu só vou fazer força quando eu achar que é necessário. Gente, antes de período expulsivo, não adianta fazer aquela força de se espremer, que o pessoal fala, aquela força comprida, antigamente era o que falava muito, né? Então, assim, não adianta, e eu coloquei que só vou fazer força quando eu achar que há necessidade de fazer força. Que eu gostaria de ter um ambiente calmo durante meu trabalho de parto, isso também é fundamental para que o seu psicológico esteja ali equilibrado, concentrado e focado no momento do trabalho de parto. Não permito que a minha barriga seja empurrada. Para quem não sabe, isso aqui é uma manobra que era feita antigamente, manobra de Christelet, que eles empurravam muito fortemente aqui o fundo do útero da mulher para o bebê descer com mais facilidade. Isso aqui era uma violência extrema, que quem não sabe nunca viu essa manobra. Muito fácil de vocês encontrarem. Assistam o Renascimento do Parto 2. É uma das cenas mais grotescas de se encontrar na vida,
quando o médico fazia, infelizmente, né, tinha essa intervenção, a mulher passava por essa intervenção, né, e aí eu, inclusive, no meu nascimento, nasci com a clavícula quebrada por conta dessa manobra que foi feita na minha mãe durante o trabalho de parto. Enfim, hoje não é mais feito, mas já deixei descrito aqui. Episiotomia, né? Só se realmente for de extrema necessidade e após o meu consentimento ou do meu acompanhante. Pronto. O que é episiotomia? Episiotomia é aquele corte que era feito na região do períneo da mulher para poder também agilizar, acelerar o trabalho de parto, que os médicos antigamente não queriam. Não estou falando mal de médico nenhum, de profissional nenhum, mas era o que a gente via antigamente, que alguns profissionais não queriam passar horas e horas durante o trabalho de parto acompanhando a mulher, porque isso não demandava, né, retorno financeiro para eles, enfim. E aí eles acabavam que fazendo esse corte para poder agilizar, acelerar o trabalho de parto. Então isso aqui é uma coisa que também é considerada uma violência, né? Gera, enfim, N complicações na mulher, no pós. Então eu coloquei já descrito aqui que eu não quero. Também uma intervenção que não é feita, graças a Deus, a maternidade onde eu vou. Mas eu já deixei também descrito aqui, documentado, que eu não quero passar por esse tipo de intervenção. Luzes apagadas, penumbra de preferência, quando o bebê nascer também eu não quero que o ar-condicionado esteja numa temperatura muito baixa, né? Eu quero ou que desligue ou deixe mais quentinho, né? Porque ele já tá no ambiente quentinho, aí ele sai e vir direto pro ambiente gelado, tem um dó, né, do bebê. Eu coloquei também que assim que ele nascesse, eu gostaria de ter ele imediatamente sobre o meu colo, para mim já tentar estimular a amamentação. Então é algo que eu coloquei realmente como fundamental. Que o meu marido, né, que é o meu acompanhante que eu escolhi, também cortasse o cordão do bebê, porém esperasse o cordão parar de pulsar, que é para poder fazer esse corte. Então, essas foram as coisas que eu deixei bem claro aqui, né? Eu falei só da fase latente, fase expulsiva, né? Mas dentro da fase latente eu também contemplei já a fase ativa, né? Que é quando a dilatação ela vai aumentando. Então já tá tudo descrito aqui bonitinho, separadamente. E é importante que vocês também façam essa dispersão, né, de cada fase do trabalho de parto de vocês, né, ou do parto de vocês, como vocês queiram. E também coloquei por último em relação ao pós-parto, né, que é a quarta fase, como eu falei, de deictação. Nessa fase de deictação é a fase da expulsão da placenta. Então eu coloquei que eu desejo realmente esperar essa expulsão espontânea da placenta, né? Porque geralmente algumas maternidades, como eu falei, por conta da ausência de tempo, de alguns profissionais, né, ou de boa vontade mesmo, acabam que acelerando processos que são fisiológicos, naturais, que tem aquele tempo mesmo que eles evoluem, né? Então, assim, eu coloquei que eu desejo esperar essa saída espontânea da minha placenta, né? Não fazer a manobra, só se realmente tiver passado aquele período de meia hora que eles indicam pra gente, orientam pra gente aguardar. Se eles forem fazer a manobra, só realizarem depois que eu já estiver amamentando, né? Que é para realmente a gente já ter esgotado todas as alternativas aí de expulsão espontânea da placenta. Porque essa amamentação, ela libera um hormônio chamado ocitocina no nosso corpo, né? Por conta da prolactina. E essa ocitocina, ela faz com que essa placenta ela saia com mais facilidade. Que em algumas maternidades é o que eles aplicam, né? Na mulher após o parto para poder facilitar essa saída da placenta. E a outra coisa que eu coloquei, como esse período ele é um período mais rápido, eu coloquei, né, para eles fazerem a avaliação, para ver se eu tive algum tipo de laceração. Se tiver tido algum tipo de laceração, ter o máximo de cuidado possível na hora de for fazer a sutura e tudo mais. Laceração não é a mesma coisa de epísio, o epísio é o corte, tá? A laceração é quando vem espontânea, o bebê às vezes rasga ali um pouquinho da pele, né? Aquela parte bem superficial, às vezes pega um pouquinho de músculo, enfim. Mas eles avaliarem com cautela e fazerem a sutura também com cautela para não ficar algo nem grosseiro, enfim, que não venha me prejudicar futuramente. E também coloquei que se estiver tudo bem comigo, com o bebê, a gente seja liberado o mais brevemente possível pro apartamento, pra enfermaria que a gente vai ficar. Então, gente, aqui são dicas, né? Pra quem não sabe elaborar um plano de parto, pra quem tem dúvidas sobre esses tópicos que eu falei aqui com vocês, né? É para isso que existe o pré-natal. Levem o documento de vocês. Na internet tem vários modelos, então botem aí
pesquisa sobre plano de parto, modelo de plano de parto, que aí vocês vão, né, preenchendo e colocando de acordo com que o médico, a enfermeira que está fazendo o acompanhamento de vocês de pré-natal for orientando, claro que de acordo com cada situação, tá? Por favor, eu estou gravando um vídeo aqui baseado na minha gestação para poder auxiliar vocês nos pontos fundamentais, mas aí vai depender de cada situação. Não esqueçam disso, é importante, certo? Então é isso, gente. Eu coloquei aqui os pontos fundamentais, né, da elaboração do plano de parto. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, porque ele é muito grande, né, ele vai ficar muito extenso. Na segunda parte eu vou falar sobre os cuidados com o bebê do pós-parto, certo? E também, né, se por acaso precisar de alguma intervenção, e aí essa intervenção ser o ato cirúrgico cesariano, então deixei descrito também aqui algumas coisas, certo? Então, assim, quando eu postar o próximo vídeo, aí eu vou terminar de contemplar esses conteúdos aqui pra vocês. Mas, inicialmente, era isso que eu queria deixar pra vocês, né? Se tiver alguma dúvida, algo do tipo, vocês podem deixar nos comentários, que aí a gente vai conversando, vai falando, vai fazendo outros vídeos, vai, enfim, vai discutindo sobre os assuntos que realmente forem mais pertinentes, tá? Esses vídeos que eu tô postando aqui, eles realmente são pra ajudar. Então, assim, é bem informal, nada formal, como falei, não estou em consultório, né? Então, assim, contem com a minha ajuda para poder passar o máximo de dicas para vocês possíveis, né? Quem tiver gostado, passa para outra amiga que tá grávida, outro familiar que tá gestante, enfim, que tem dúvidas também sobre esse assunto, que isso tanto vai ajudar a pessoa, como também vai me ajudar aqui, né, a disseminar o conteúdo, tá certo? Obrigada pela paciência de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Certo? Deixem o curtir aqui se quiserem se inscrever também, porque se inscrevendo vocês ajudam também a passarem o conteúdo para outras pessoas. Joia? Um cheiro bem grande.